Cadê a galera? Boa noite! Boa noite! Né? Meio gaúcho esse boa noite e tal, né? Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, então. Se não querem chegar mais aqui pertinho, galera, vocês parece que vocês estão tão longe. Vem cá mais pertinho da gente, vem cá. Ô, Neto, vem. Vem cá mais pertinho. Vem cá, mano, vem cá. Vamos ficar aqui mais pertinho aqui, que hoje o Senhor é um Deus de unidade. Não é verdade? Deus é um Deus de unidade e é um Deus de relacionamento, um Deus pertinho. Não é verdade? O Senhor é dessa forma, um Deus de relacionamento, um Deus bem pertinho. Então, qual que é a ideia hoje? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre facilitador. Eu queria chamar voluntários aqui na frente, né? O Rodrigo pode vir aqui. O pastor e a pastora também, vem cá, por favor. A Naira. A Mana também pode vir aqui nos ajudar. A Andressa vem aqui. Vamos ver quantos que eu já tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser o Lucas também. 6 com o Lucas. Pode vir também, Mana. Vem cá, chega aí. Vamos lá, então. 1, 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem cá, Fábio. O Fábio estava olhando dentro dos meus olhos e eu tive que te chamar para vir. Então vamos lá. Vai ficar aqui, então, 4 pessoas aqui de frente para... Vem dessa para cá. Então vocês vão ficar os 4 de frente para lá e vocês os 4 de frente para eles. Beleza? Então qual que é a ideia da dinâmica aqui? Vamos lá. Ó, eu vou entregar um papelzinho para vocês, só que vocês não, só lê, tá? Não fala nada. Aqui, ó. Então qual que vai ser a ideia? O pastor, ó, grava bem, o pastor vai ser a borracha, tá? A pastora, ela vai ser a caneta, tá? Borracha, caneta. A Naira vai ser a régua, beleza? E o Fábio vai ser o apontador. O pastor é o quê? Certo. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Quando eles lerem aquilo que eles estão precisando, vocês vão ser aqueles que vão ajudar eles, tá? Então, assim, quando a Andressa começar a ler, assim, sucessivamente, vocês vão ter que estar prontos e dizer assim, eu posso te ajudar, tá? E vai até a pessoa e dá um abraço nessa pessoa, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo Rodrigo. Fala bem alto, tá, mano? Pode. Aí, ó, viu? Vamos lá. Pode ser o Lucas agora, mano. Aí, ó, posso te ajudar, viu? Vamos lá, Dessa. Ó, posso te ajudar. Mana? Amém, gente? Palmas para eles, eu já vou explicar qual é a ideia. O que eu quis trazer aqui com essa dinâmica, velho? Eu quis trazer nessa dinâmica que nós hoje precisamos ser facilitadores, né? Nós hoje, igreja do Senhor, precisa ser pessoas facilitadores. Não é verdade? Hoje a gente está num mundo muito louco que a galera só quer pisar em cima do outro ou usar a pessoa como um degrau para subir. Não é verdade? A gente vive num mundo dessa forma, não é? Sempre um tentando enganando o outro, tentando... E a palavra do Senhor nos mostra muitos versículos que nós precisamos ser facilitadores hoje. Imagine comigo, como é que a Andressa ia assinar o documento dela sem a caneta? Né? Ou a Mana precisava apontar o seu lápis sem o seu apontador. Então, a gente acredita muito nessa questão que Deus nos levanta como facilitadores hoje. E também existe muitas pessoas que não são facilitadores, são aqueles que ainda atrapalham, né? Ainda ao invés de facilitar, ainda atrapalham. Mas vamos para a palavra. Marcos capítulo 2.
a gente vai ver casos de facilitadores. Isso me chamou muita atenção essa tarde, sobre a gente ser facilitadores, porque quando a gente é facilitadores, as coisas fluem, não é verdade? Quando tu trabalha com uma pessoa da hora que ela é para frente, né? Vamos pegar junto, tudo acontece. Agora, tu imagina comigo tu trabalhar com alguém que, vive reclamando. Já olha dizendo não vai dar certo. Não é verdade? Marcos, capítulo 2, do 1 ao 5. Aqui está falando sobre Jesus cura um paralítico. Olha que massa. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus estava em onde? Em casa, né? Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Então estão entendendo aqui, né? Jesus estava na casa e tinha muita gente ali e os caras não tinham acesso, porque como tinha uma multidão para ver Jesus, eles não podiam acessar. E eles pregavam a palavra, né? Ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, né? Outras versões fala 4 homens, né? Homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. É aqui que fala que é 4 deles. Então vamos lá. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui é o primeiro texto que eu vejo de homens facilitadores, né? E é o primeiro texto que eu vejo Jesus nos ensinando a gente ser facilitadores. E quem aqui já ajudou um paralítico? Quem aqui já ajudou uma pessoa, né, deficiente? Não é verdade? Poucas pessoas ajudaram um deficiente, até às vezes por não ter oportunidade, mas tu vê o que foram esses 4 amigos desse cara, os facilitadores ali. Esse cara paralítico dependia de um facilitador. E ali Jesus, né, vendo a fé que quem tinha? Dos facilitadores, que eram os 4 dele, falou para ele: Filho, você está perdoado. Me chamou a atenção esse texto aqui, que esses facilitadores trouxeram para esse paralítico não apenas a cura física, mas como o legado de filho, né? E ainda por cima ter os seus pecados perdoados. Olha que massa isso aqui. Por que eu acho interessante de a gente ser facilitadores hoje? Porque nós estamos sendo percussores de levar pessoas até Jesus para se tornarem filhos, né? Filhos e ainda pessoas que vão receber o perdão dos seus pecados e ainda a sua cura. Quem aqui quer ser um facilitador? Tu imagina a alegria, né? Vamos imaginar aqui na história comigo. Tu imagina tu subir num pico alto ali numa casa, descer um paralítico, que de certo foi muito difícil, no meio de uma galera. Só que depois tu vê o resultado daquilo que tu fez. Agora tu imagina aquele paralítico que tu levou, tu vê ele sair andando depois. Cara, isso é muito profundo. Tu pensa na alegria desses 4 caras. Vamos seguindo. Marcos 8, 22 ao 26. Tem outra história de facilitadores. Um pouquinho para frente, Marcos 8, do 22 ao 26. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e fala assim: Ei, tu precisa ser um facilitador, mano. Vamos lá. 8, 22 ao 26.
22 ao 26. Deixa eu só virar a página da minha Bíblia aqui. A cura do cego em Betsaida. Olha que legal. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego. Olha os facilitadores de volta aqui, ó. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores ainda, né? Aqui ainda ele não estava totalmente curado, mas olha só. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Então aqui mais um texto que a gente encontra, facilitadores. Eu acho interessante a gente ser facilitadores, que cara, quem aqui já ajudou um cego? O pastor está ganhando de vocês, tá? Já é a segunda pessoa que ele já, né? Então, cara, tu vê um cego, às vezes tu até desvia já para não se incomodar de ajudar ele. Ou um paralítico. Por quê? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia, que se a gente parar para ajudar aquele cego ou paralítico, vai me atrasar naquilo que eu preciso fazer. Não é verdade? Então, pelo fato de a gente andar também nessa vida automática, tu nunca vai ser um facilitador. Eu achei interessante que eles que pediram para Jesus, né? Olha só que interessante, suplicando-lhe que tocasse nele. Eles pediram: Jesus, toca nele. Ajuda esse cego aqui, Jesus. Tu pensa, eu acredito aqui que também aqui teria uma multidão de pessoas, porque onde Jesus tinha pessoas, não é verdade? Né? Então, imagina eles ajudando aquele cego, né? Não é para lá, não é para cá, onde está Jesus, né? E eles suplicando: ei, ajuda esse homem aqui. Por isso que o que eu quero trazer nessa noite é que a gente precisamos ser os facilitadores de hoje em dia, né? Jesus está chamando pessoas que sejam facilitadores. Olha só que interessante, quando eu estava meditando isso, olha só, me veio essa frase aqui, ó: um facilitador sempre leva alguém até Jesus. Interessante isso, né? Um facilitador sempre leva alguém para Jesus. Então, ou seja, essa pessoa é um ganhador de alma, levando os improváveis até Jesus. Esses dois textos que a gente viu aqui, né, um paralítico e um cego, eram duas pessoas improváveis que, cara, ninguém quer se incomodar com esse cara, mas eles ganharam eles para Jesus. Então, facilitadores são aqueles que levam pessoas para Jesus Cristo. Então é algo para a gente pensar, porque às vezes a gente pensa: meu, cara, vou ter que ir lá ajudar o fulano e pá, essa correria toda. Mas às vezes, essa correria toda, tu vai levar essa pessoa para Jesus. E Jesus está de olho nos facilitadores. Amém? Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, uma história bem conhecida também. Só que me chamou muita atenção sobre essa questão de ser um facilitador. Aqui fala da cura do mendigo aleijado. Olha só, agora o cara é mendigo e aleijado, né? Pensa num cara improvável, né? Vamos ler. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então eles estavam indo para o compromisso deles, né? Imagina nós aqui, ó, daqui a pouco, ó, 3 horas da tarde eu tenho que estar lá na igreja. Vamos, né? Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa.
Olha só, a Bíblia fala que estava sendo levado. Quem será que estava levando? Os facilitadores. Sempre tem alguém ajudando, né? Formosa, um aleijado de nascença. Olha só que interessante isso aqui, ó, aleijado de nascença, né? Aleijado de nascença. Se a gente já bate o olho, esse aí não tem mais cura, né? Se já nasceu assim, não é verdade? Já, a nossa intelectualidade já vai botar 1000 coisas para a gente nem ajudar, né? Mas até que esses caras aqui que levavam ele até a Porta Formosa era só para ele ganhar um dinheiro, né? Porque ali ele pedia esmola, coisa e tal. Seguindo no texto, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entravam no templo, né? Então os facilitadores até então estavam levando o cara só para ele ganhar uma graninha, mas já é benção, né? Já estava ajudando o cara, né? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Acho interessante isso aqui, olhe para nós, né? Que às vezes o cara estava assim, ó, né? O improvável, ele estava assim pedindo. Tu pode me dar uma esmola? Né? A gente precisa entrar na história para dar uma viajada, né? Às vezes o cara estava sentado assim e pedindo, cara, me dá uma esmola. Pedro chama a atenção dele e fala, olhe para mim, né? Precisa olhar nos teus olhos, velho. Pedro e João, olhe para nós, né? O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O facilitador também leva a cura para o próximo. A gente viu 2 tipos de facilitadores. Aquele que só leva, né, para a porta do templo para receber uma grana. Mas aqui está falando mais profundamente com a gente. Facilitadores de Cristo levam a cura. Pensa comigo, olha só que interessante aqui. Por quê? Porque às vezes no modo automático nosso, a gente só leva uma cesta básica. Mas os facilitadores de Jesus Cristo têm que levar a cura. Foi isso que Pedro fez. Ele chegou e falou para o cara, eu não tenho moeda, mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus, levante. Então, facilitadores que Cristo chama, são facilitadores com ousadia para levar cura para as pessoas, né? Achei interessante Pedrão nessa questão de ser um facilitador, né? Ele poderia ter pegado o cara no colo, vamos lá na igreja com a gente, vamos lá a gente resolve, né? Ia facilitar a vida do cara? Não sei, né? Poderia facilitar ou não, né? Mas ele sabia aquilo que ele tinha, então ele deu para o cara. Esse é um facilitador. Nós precisamos ser um facilitador também que leva a cura ao seu próximo. Amém? Cara, a gente está falando de cura, cura até nessa questão, vamos pensar aqui comigo, cura também psicológica pode ser, né? Às vezes a gente só fala, a gente limita muito a cura na questão física, né? A pessoa foi curada fisicamente. Mas, cara, quantas pessoas precisam de cura psicologicamente, mentalmente, né, espiritualmente? Então, e a gente, com palavra, nós vamos gerar cura. Não é verdade? Então, quantas pessoas que estão precisando da palavra
dos facilitadores de Cristo. Amém? Vocês estão raciocinando comigo? Então vamos lá. Êxodo capítulo 32. Vamos para o Velho Testamento para a gente ver que lá no Velho Testamento também tinha facilitadores. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, do versículo 30 ao 35. Ao 35, amém? Acharam? Então aqui está falando sobre a intercessão de Moisés para o povo de Israel. 32, do 30 ao 35, vamos ler, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de quem lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Amém? Mais uma característica de um facilitador: ele é intercessor. Nós como facilitadores, nós precisamos ser intercessores. Aqui todos conhecem a história, né? Moisés estava com o Senhor no monte Sinai, e quando ele desce, o povo todo tinha feito um bezerro de ouro para prestar culto. E quando Moisés chega lá, ele vê toda aquela desgraceira, né? Ele quebra as tábuas, coisas e tal, e então acontece muitas coisas, e depois Moisés vai diante ao Senhor, interceder para o Senhor, dizendo que ele preferia que riscasse o nome dele do livro da vida por causa do povo. O intercessor, o facilitador é esse. Vai facilitar a vida. E no final da mensagem vocês vão entender quem foi o facilitador que fez isso. Então, Moisés foi diante do Senhor, né, intercedendo: Senhor, por favor, não mate aquele povo, né? Intercedeu. Então, os facilitadores de Jesus Cristo desses dias precisam ser intercessores, que oram pelas pessoas, né? Que intercede por elas, que clamam por elas, né? Porque o Senhor ouve. Amém? Quem intercede aqui pelas pessoas? Já uma galera já intercede pelas pessoas, e isso é bom. Deus está ouvindo, né? Os facilitadores intercedem. Agora, olha só que interessante, Gênesis 47, Gênesis capítulo 47, versículo 13. Então a gente aprendeu até agora que os facilitadores levam pessoas até Jesus, o facilitador leva cura para as pessoas, o facilitador intercede pelas pessoas. Gênesis 47, do versículo 13 ao 26, fala a história de José. Quem conhece José aí? Gênesis 47, versículo 13, fala assim: não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã. Nesse tempo aqui José era o governador, tá? Canaã.
dada como pagamento como trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dar-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentas. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Olha só o facilitador aqui, ó. O ano passou, deixa eu ver até o versículo 26. O ano passou e no ano seguinte voltara José dizendo: não temos o que esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para te oferecer, a não ser o nosso próprio corpo e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, e em troca de trigo, e nós com a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês as suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. Assim, quando a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito: que permanecesse até hoje, 1/5 da produção pertence ao faraó, somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade de faraó. Então o que eu aprendo com o Gênesis aqui, com a história de faraó? Um facilitador produz bênção para o seu senhor e comida para os famintos. Então José aqui, né? Interessante isso, né? José era um facilitador aqui. Por ele ter visto a visão, coisa e tal, o rei do Egito colocou ele como governador para cuidar do alimento nesse tempo, nesses 7 anos de vaca magra, vamos dizer assim. Então, nesse tempo o pessoal começou a dar suas pratas, davam suas riquezas e foi acabando. E a fome se alastrando. Eles começaram a dar os seus rebanhos e a fome continuou, né? E José sempre ali, sendo facilitador. O que vocês têm para me dar, para mim poder dar o trigo para vocês? Porque não era dele, né? Não era de Faraó a comida toda. Não era de José a comida, era de Faraó. Então, José governando o Egito, ele pedia algo em troca do povo, né? E eles iam com os rebanhos, com a prata, até que chegou que eles não tinham mais nada e a fome assolava. Então, ele como um facilitador, ele descobriu uma outra maneira. Não, então vocês trabalhem para Faraó, né? E também devolvam quinta parte daquilo que vocês escolher. Plantem e devolvam para Faraó. Então, eu vejo que os facilitadores são esses que ajudam com cesta básica, né? Nos dias de hoje. Facilitadores são esses que também cuidam das coisas do seu Senhor, né?
José, no mesmo tempo que estava facilitando para o povo a comida, ele também estava cuidando das coisas de Faraó. E nesse tempo, Faraó enriqueceu, né? Porque todos serviram Faraó pelo fato da comida, pela visão, né, de José. Então, um facilitador produz bênção para o seu senhor e comida para os seus famintos, né? Então, com essa história de José, a gente aprendeu o que é ser um facilitador, né? Então, por isso que a gente precisa, sempre que Deus vai nos levantar como facilitador para tu ajudar alguém, né? Essa é a ideia de Cristo, né? Vou te levantar como um facilitador para tu ajudar alguém. Foi isso que ele fez com José, amém? Agora a gente vai entrar, Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 30. Como está quente em nossos corações esse versículo. Filipenses, vamos abrir Filipenses capítulo 2, olha que legal isso aqui. Os facilitadores lá da igreja primitiva. Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 30, fala assim, ó. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seu próprio interesse e não os de Jesus Cristo. Aqui a gente dá uma pausa, né? Aqui o primeiro facilitador que eu entendi nessa história aqui é Timóteo. Paulo está preso aqui, está mandando a carta para Filipenses, né? Dizendo, cara, se tem uma pessoa que é um facilitador, é Timóteo. Por que Timóteo é um facilitador? Ó, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, né? Então Paulo está falando aqui, se tem uma pessoa que é sincero, que quer que vocês estejam bem, é Timóteo, né? Está falando bem de Timóteo aqui. Então o facilitador que eu aprendo aqui com Timóteo é que a gente precisa ser sinceros sinceros em ver as outras pessoas bem. Facilitadores têm essa ideia, né? Por isso que ele serve, né? Seguindo no texto, ó, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Porque qual que é os interesses de Jesus Cristo? Né? É que todos estejam bem, não é verdade? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir, né? Que ele estava preso. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito. Lembra desse cara? A gente falou deles essa semana. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então aqui Paulo está falando de Epafrodito, que ele foi um facilitador para Paulo nessa viagem, né? Ele foi um companheiro de lutas, um cooperador, né? E levou necessidades para Paulo. Ó, no capítulo 4, versículo 18 ao 20, fala o que ele foi levar, né? 4, 18 ao 20, fala assim, ó, recebi tudo o que tenho e mais do que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, né? Então aqui Paulo estava preso e a igreja de Filipe tinha mandado donativos para ele, né? E quem era o facilitador que levou os donativos? Né? Epafrodito, né? Então olha só quantos facilitadores na Bíblia que a gente encontra, né? Por que será que a gente encontra tantos facilitadores? Porque Cristo quer que nós sejamos facilitador, né? Porque o facilitador, ele está sempre disposto. Aonde? Vamos agora? O que é preciso fazer? Não é verdade? A gente vê isso quando chega gente nova na igreja. São os facilitadores,
Não é verdade? Normalmente chega pessoas novas na igreja que já chega com tudo, dizendo, mano, o que eu preciso ajudar? Preciso fazer aquilo, né? São os facilitadores que nós estamos orando. Porque a gente está orando para o Senhor, Senhor, mande-nos trabalhadores. Esses são os trabalhadores, os facilitadores dessa geração, né? Que estão dispostos a servir, como Timóteo e Epafrodito. Agora a gente vai finalizar essa mensagem mostrando quem foi o maior facilitador. Pergunta aí para o teu camarada, quem é o maior facilitador? E agora responde, vamos ver quem vai saber. Estão bem, vamos lá. João 3,17. Cara, tem muito versículo, eu não vou ler todos, mas tem muito versículo dizendo que como Jesus foi o nosso facilitador. Por isso que eu acredito muito que Jesus quer que nós sejamos facilitadores, não aqueles que atrapalham. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, ai, olha só como é que a Bíblia fala bem assim, ó, ai daquele, né, que ser motivo de tropeço para um filho meu, né? O que é isso? É uma pessoa que atrapalha. E o Senhor é contra isso. Ai daquele, né? Deus está falando, ai desse fulano que desviar o caminho do meu filho. Então, dá de ver que Deus tem algo contra aqueles que atrapalham, mas tem algo precioso com os facilitadores. Essa palavra, hoje eu vou dormir pensando nos facilitadores. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para facilitar, olha só. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Vamos continuando. Atos 16:31. Atos 16:31. Não precisa ficar nervosa no data show, irmã. Atos 16:31. Calma, irmã. Atos 16:31, vamos lá. 16:31 fala assim, ó. Pois Deus enviou o seu Filho... Ah, não, esse é o que a gente leu. Ah, tá. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e os de sua casa. O facilitador Jesus Cristo, ele não apenas proporcionou para ti a salvação, como os das tuas, né? Facilitador Jesus Cristo fez isso por nós. Ele não apenas nos ajuda particularmente, mas ele já ajuda particularmente pensando na sua casa. Olha só o que Jesus faz, né? E ele está pensando no quê? Para gerar salvação também na vida dessas pessoas. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha só que interessante aqui. O que Jesus fez, né? Olha o que Ele facilitou por nós, porque nós era, né? Para a ira do Senhor. Então nós estava condenado para a ira do Senhor. E Jesus nos facilita, nos reconciliando com o Senhor. Se quando éramos inimigos de Deus, olha só, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus nos facilitou a sermos depois filhos dele, né? Morte de seu filho, quando mais agora temos sido reconciliados e seremos salvos por sua vida. Então olha só que interessante, o maior facilitador nos trouxe a aliança com Deus novamente. Por isso que nós precisamos ser facilitadores, porque dessa forma nós vamos demonstrar amor para Cristo. Né? Dessa forma a gente vai recontribuir de alguma forma para Cristo. Senhor,
né? Como tu foi para mim um facilitador, eu preciso então ser facilitador para outras pessoas que não conhecem Jesus a te conhecer. Não é verdade? Hebreus 9:28, para a gente finalizar. Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Ó, o facilitador, ele só se entregou para ti, tá? Para tirar os seus pecados, né? E aparecerá a segunda vez. Agora não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação às que o aguardam. Então a primeira vinda dele, ele já tirou nossos pecados. Esse facilitador aqui. E a segunda vinda dele é para nos levar para a salvação. Por isso que ele falou, eu vou para o Pai para preparar a morada. Né? O que ele foi lá para o Pai? Facilitar um lugar para nós ainda. Quem aqui quer ser facilitador agora? Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Então, cara, essa é a ideia. Que nós não sejamos motivos de tropeço, que nós não sejamos pessoas que, cara, vamos atrapalhar. Mas que sejamos facilitadores, velho. Eu acredito muito no meu coração que Cristo está esperando jovens, né? Jovens com virtude que estão ali pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor. Né? Porque o facilitador é aquele que chega, né? Eis-me aqui. Não é verdade? Eis-me aqui, né? Então essa é a ideia, que nós sejamos jovens nessa geração, nesses tempos, nesses dias, que sejamos jovens, eis-me aqui, os jovens facilitadores, que vai prover comida, que vai prover cura, que vai levar a outros conhecer esse facilitador que é Cristo. Amém? Feche seus olhos, Pai, te agradecemos pela tua santa palavra. Deus, nós oramos nessa noite, Pai, que o Senhor gere em nossos corações, que sejamos facilitadores nessa geração. Pai, o mundo, Deus, do mundo tem tantas pessoas que estão para atrapalhar, tem tantas pessoas para colocar regras, tem tantas pessoas, Pai, colocando estatutos, coisas que, Deus, é contra a Tua vontade. Mas eu acredito que pela Tua palavra, Deus, o Senhor está nos chamando para ser facilitadores. Aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada jovem aqui, Deus, que está aqui nessa noite, que Deus, que eles saiam com esse entendimento, com essa renovação de mente, Pai, que eles vão ser facilitadores, que os olhos deles, Pai, eles possam enxergar aquilo que é fácil, aquilo que Deus não tem dificuldade, mas que eles serão facilitadores numa geração que precisa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, gera isso no nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, e nos envia para a glória e o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. E se você é um facilitador, dá um glória a Deus, aplauda Jesus e agradeça porque Jesus foi facilitador na tua vida, amém?